Reinhard Koselleck, Futuro Passado, Contribuição à Semântica dos Tempos Históricos. Parte 3, sobre a semântica histórica da experiência. Capítulo 11, sobre a disponibilidade da história. Antes de entrar no tema, vou contar uma história. No ano de 1802, um moralista britânico, o reverendo John Chatwood Eustace, fez uma viagem pela Itália. Pretendia obter um título e aprofundar sua formação na terra de origem da cultura clássica. 10 anos mais tarde, publicou os resultados da viagem. Encontrou a Itália vitimada pela invasão francesa e não poupou citações eruditas para transmitir a seus leitores uma visão histórica. Por isso, ofereceu-lhes perspectivas de longo prazo. Citou Cipião, que, sentado sobre as ruínas de Cartago, anteviu a futura ruína de Roma. Evidentemente, não deixou de citar o verso da Ilíada de Homero. Chegará o dia em que até a sagrada Troia cairá por terra. O Empire, como ele se expressou recorrendo a uma expressão antiga, deslocara-se desde então em direção ao Ocidente. Quem hoje contempla os dominions da Grã-Bretanha, disse o reverendo, e a extensão das terras por onde seu poder se estendeu, pode afirmar sem exagero que agora o império está nas mãos dela. Porém, acrescentou, o império continua em movimento. Se seu destino é voltar para o Oriente ou se continuará se dirigindo para regiões transatlânticas, não se sabe. Seja como for, também os dias de glória da Grã-Bretanha estão contados e seu fim vem chegando inexoravelmente. Esta era a visão da nossa testemunha em 1813, quando a Grã-Bretanha estava em via de chegar ao auge de seu poderio naval. Um dia se haveria de ver também os habitantes das ilhas britânicas, assim como os filhos da Grécia ou da Itália, aos pés de inimigos vitoriosos, implorando-lhes talvez misericórdia como tributo de reconhecimento pela grandeza de seus antepassados. Com tais pensamentos na cabeça, nosso viajante manifestou simpatia pelos habitantes da Itália. Simpatia que ele não estendia às condições higiênicas. Mas, na verdade, os italianos eram descendentes daqueles romanos que dominaram o mundo, Lords of Humankind, senhores da espécie humana, e que nos caminhos da glória foram os antecessores dos britânicos. Terra dominatis allumini, filhos da terra dominante. Se perguntássemos ao nosso reverendo, letrado dos clássicos, se ainda existia um destino, ele teria dificuldades para entender a pergunta. Talvez mesmo rejeitasse como presunçosa. Para ele, a história, com suas idas e vindas, com os altos e baixos do poder, era destino, não importando se no sentido clássico fatalista ou no sentido cristão providencial. Se lhe perguntássemos se é possível fazer a história, ele com certeza teria apontado para o caos que, na sua opinião, os franceses provocaram na Itália, como fez recorrentemente. Até aqui, eis nossa história do ano de 1802, com o seu relato de 1813. Com isto, já estamos no meu tema, que será tratado em 2 sessões. Primeiro mostrarei quando e de que maneira surgiu a ideia de que se pode fazer a história. Para isso, limitar-me-ei ao universo de língua alemã. Em segundo lugar, procurarei estabelecer os limites impostos à possibilidade de se fazer a história quando ela é bem compreendida. Procuremos, de início, acrescentar à nossa testemunha britânica a palavra de um contemporâneo mais jovem que não é suspeito de ter sido partidário da era moderna e muito menos da Revolução. Uma vez, o barão von Eichendorff disse de passagem, abre aspas, um faz a história, outra escreve, fecha aspas. Esta fórmula parece ser perfeitamente clara. Existe o agente, aquele que faz, que é responsável, e existe também o outro,
aquele que escreve, o historiador. Eichendorff, se assim o quisermos entender, refere-se a uma espécie de divisão do trabalho, onde manifestamente se trata da mesma história feita por um e escrita por outro. A história parece estar disponível sob dois pontos de vista: o do agente, que dispõe sobre a história que faz, e o do historiador, que sobre ela dispõe quando a escreve. Vista dessa forma, a liberdade de decisão de ambos parece não ter limites. Os homens determinam o campo em que a disposição da história é livre. Não queremos responsabilizar Eichendorff por tão grave consequência de suas palavras, ditas de modo quase casual. Para a nossa questão, é importante saber se Eichendorff podia realmente dizer que alguém faz história. Hoje, depois da sempre repetida citação de Trotsky, logo nos vem aos lábios a expressão de que, pretensamente, os homens fazem a história. No ambiente napoleônico também parecia evidente que alguém estava a fazer história. Não obstante, que alguém faça história é uma expressão moderna que não podia ser formulada antes de Napoleão ou mesmo antes da Revolução Francesa. Por mais de 2000 anos, fez parte da cultura mediterrânea e ocidental a ideia de que se contavam histórias, que podiam ser objetos de pesquisa e escrita. Mas só por volta de 1780 passou a ser possível imaginar que se pudesse fazer a história. Esta fórmula indica uma experiência moderna, e mais que isso, uma expectativa moderna, a de que, cada vez mais, nós somos capazes de planejar e realizar a história. Antes que a história pudesse ser entendida como disponível, como algo que pode ser feito, ocorreu uma profunda mudança semântica no próprio conceito. Gostaria de esboçar isto brevemente do ponto de vista da história linguística. O conceito atual de história, com seus numerosos campos semânticos, que em parte se excluem logicamente, só veio a ser formado a partir do final do século XVIII. Resulta de longas reflexões teóricas do iluminismo. Antes existia, por exemplo, a história que Deus realizava com a humanidade, mas não havia uma história que tivesse como sujeito a humanidade, ou uma história que pudesse ser imaginada como sujeito de si própria. Havia histórias no plural, histórias de todo tipo, que aconteciam e podiam servir de exemplos para o ensino moral e teológico, para o direito e a filosofia. Aliás, como expressão, a história tinha uma forma plural. Em 1748, chegou-se a dizer, abre aspas, a história são um espelho da virtude e do vício, onde, pela experiência alheia, se pode aprender o que deve ser feito e o que se deve deixar de fazer. Fecha aspas. Por meio de reflexões aqui e ali renovadas, esta forma plural foi reformatada em um termo singular desprovido de objeto. É levar a história à condição de um conceito universal que passou a ser considerado como condição da experiência e da expectativa possíveis, foi uma realização conceitual da filosofia iluminista. Só por volta de 1780 é que se pode falar da existência de uma história em geral, uma história em si e para si, uma história como tal, ou quaisquer que sejam os nomes dados às explicações destinadas a colocar um novo conceito que se remete a si próprio no lugar das histórias tradicionais transmitidas no plural. Antes de 1780, se alguém dissesse que estudava história, seu interlocutor perguntaria: história de quê? História do Império? História das doutrinas teológicas? História da França? Como já foi dito, a história não podia ser imaginada sem um sujeito a ela pré-atribuído,
o sujeito que suporta as mudanças ou no qual são realizadas mudanças. Por isso, a nova expressão de uma história em geral era suspeita de ser um modismo. O quanto ela era questionável se demonstra pelo fato de que Lessing, em seu esforço histórico-filosófico para a educação do gênero humano, tem evitado a expressão a história, ou mesmo a palavra história, sem o artigo. O quanto este novo conceito, que logo se transformou em lugar comum, era capaz de provocar surpresas, fica claro em uma cena que ocorreu na corte de Berlim. Certa vez, Frederico o Grande perguntou a Bister o que ele fazia. Ouviu como resposta que ele se ocupava, abre aspas, acima de tudo com a história, Geschichte, fecha aspas. Surpreso, o rei ficou perguntando se isso significava o mesmo que história, historier, porque, como Bister suspeita, a expressão história, Geschichte, era desconhecida para ele. É claro que Frederico conhecia a palavra história, Geschichte, mas não o novo conceito de história como coletivo singular, sem referência a um sujeito, a ele concernente, ou a um objeto determinado pela narrativa. Pode-se perguntar o que pretendem essas análises semânticas que apresento aqui de forma geral e abreviada. Posso lembrar que os acontecimentos históricos e sua constituição linguística estão entrelaçados, mas o decurso das ocorrências históricas não coincide simplesmente com a possibilidade de sua elaboração linguística, de tal forma que o acontecimento só apareça em sua compreensão linguística. Entre os dois, pelo contrário, existe uma tensão que se modifica continuamente. Torna-se importante analisar a forma peculiar como os acontecimentos passados são levados a falar e como os acontecimentos futuros passam a ser esperados. Em outras palavras, de que se está realmente falando quando se diz, por exemplo, que se pode fazer história? Minha primeira tese afirma que a história só pareceu estar disponível aos homens, ou só pôde ser pensada como factível, depois de ter se autonomizado em um conceito singular. Do ponto de vista histórico-linguístico, a passagem de determinadas histórias, no plural, para a única história, no singular, indica um novo espaço de experiência e um novo horizonte de expectativas. Menciono aqui alguns critérios que caracterizam o novo conceito. Primeiro, a história em si era um singular coletivo que reunia a soma de todas as histórias individuais. Assim, a história ganhou um alto grau de abstração, remetendo-se a uma complexidade maior, que a partir de então levou a que toda a realidade fosse interpretada como histórica. Segundo, a boa e velha expressão latina história, historier, o conceito que se refere ao conhecimento e à ciência das coisas e dos acontecimentos, foi ao mesmo tempo absorvido pelo novo conceito de história, Geschichte. Em outras palavras, a história, como realidade, e a reflexão sobre esta realidade foram fundidas em um conceito comum, o conceito de história em si. A partir de então, o processo dos acontecimentos e o processo de sua conscientização convergiram para um conceito único. Nesse sentido, a nova expressão pode ser considerada como uma espécie de categoria transcendental. As condições de uma experiência possível da história e as condições de seu conhecimento possível foram reunidas em um mesmo conceito. Terceiro, nesse processo de convergência, no início de natureza puramente semântica, está contida a renúncia a uma instância extra-histórica. Para experimentar ou reconhecer a história em si, não era mais necessário recorrer a Deus ou à natureza. Em outras palavras, a história, experimentada como nova, tinha de antemão o sentido de história universal. Deixou de ser uma história que se realiza neste mundo por meio da humanidade com a humanidade. Nas palavras de Schelling, em 1798, o homem tem história, abre aspas, porque não leva sua história consigo. Ele mesmo a produz, fecha aspas.
Dispenso-me de apresentar outras definições para o novo conceito, pois já chegamos a uma posição a partir da qual a história pode ser concebida como disponível. Uma história que só é história quando, e na medida em que é conhecida, está, é claro, mais fortemente ligada ao homem do que uma história que, no seu acontecer, atinge o homem como um destino. O conceito reflexivo de história como tal abre um espaço de ação em que os homens se veem forçados a prever a história, a planejá-la, a produzi-la, nas palavras de Schilling, e, por fim, a fazê-la. Desde então, história já não significa apenas relatos informes sobre acontecimentos passados. Seu significado narrativo, pelo contrário, é levado a retrair-se. Desde o final do século XVIII, a expressão abre novos horizontes de planificação social e política que apontam para o futuro. Levada adiante na década anterior à Revolução Francesa e em seguida impulsionada pelas perturbações revolucionárias, a história se transformou, embora não exclusivamente, em um conceito de ação. É claro que a sequência do prever, planejar e fazer pode ser considerada como uma determinação antropológica básica do agir humano. A novidade diante da qual nos encontramos consiste em relacionar estas determinações de ação à recém-concebida história em si. Nada mais, nada menos que o futuro da história universal parece ficar disponível ao debate. Permitam-me dar uma rápida explicação sobre isto. Estamos diante de uma expressão da assim chamada Era Moderna, que só chegou a conceber-se como um tempo novo no final do século XVIII. No conceito de progresso, que então coincidia amplamente com o de história, compreendia-se um tempo histórico que continuamente se supera. O resultado comum dos dois conceitos foi uma nova ampliação dos horizontes de expectativas de futuro. Falando toscamente, até meados do século XVII, a expectativa do futuro era limitada pela chegada do juízo final, quando a injustiça terrena encontraria uma compensação transhistórica. O destino, nesse sentido, era tão injusto como clemente. É claro que também, então, os homens deviam empenhar-se em prever e em agir de acordo com suas previsões. A arte do prognóstico político desenvolveu-se especialmente a partir do século XVI, passando a fazer parte da atividade de todos os governantes. Mas essas práticas não superavam o horizonte de uma expectativa cristã do fim, precisamente porque, antes do fim, nada de fundamentalmente novo haveria de acontecer. Podia-se tirar conclusões do passado para o futuro. As conclusões da experiência anterior, projetadas para o futuro esperado, utilizavam elementos estruturalmente sempre iguais. Isto só mudou no século XVIII, quando os resultados da ciência e da técnica pareciam abrir um espaço ilimitado de novas possibilidades. Disse Kant em 1784, abre aspas, a razão não conhece limites para seus projetos, fecha aspas. Kant refere-se à mudança cuja determinação teórica nos ocupa aqui, sem prejuízo dos inúmeros fatores empíricos que a produziram, primeiro no Ocidente e mais tarde na Alemanha. Em sua antropologia, Kant diz que, abre aspas, a capacidade de antevisão, fecha aspas, interessa mais do que qualquer outra, abre aspas, pois é a condição de toda praxis possível e é o fim para onde o homem dirige todas as suas forças, fecha aspas. Mas, e com isso, ele se diferencia dos seus antecessores. Uma previsão que basicamente espere o mesmo não é prognóstico nenhum. A partir das experiências obtidas no passado para chegar a expectativas de futuro, haveria de, no máximo, levar à inatividade, paralisando todo o impulso de ação. Esta conclusão contradizia sua expectativa de que o futuro seria melhor, porque deve ser melhor. Todo o esforço de Kant como filósofo da história tinha por meta transferir o plano secreto da natureza, que parecia impelir
a humanidade pelos caminhos de um progresso ilimitado em direção a um plano consciente dos homens dotados de razão. Abre aspas. Como é possível uma história a priori? Fecha aspas. Interroga-se Kant. Ele mesmo responde, abre aspas, quando o adivinho faz a previsão e organiza os acontecimentos que ele mesmo anunciou, fecha aspas. Se formos perspicazes do ponto de vista semântico, logo veremos que Kant não afirma diretamente que a história é factível, fala apenas das ocorrências provocadas pelo próprio adivinho. Esta passagem, hoje tão citada, com concordância e elogio, era para ele irônica e provocativa. Dirigia-se contra os profetas da decadência, que ajudavam eles próprios a provocar e acelerar a ruína que previam, e contra aqueles políticos pretensamente realistas, que tinham medo da opinião pública e atiçavam a rebelião por temê-la. Seja como for o seu questionamento da história a priori, Kant estabeleceu um modelo que afirmava a possibilidade de fazê-la. Mediante o imperativo de sua razão prática, Kant buscava realizar o potencial de um futuro progressista que se desliga das condições de toda a história anterior. Como lembra de maneira cifrada em sua Alegoria de Jó, de 1791, abre aspas, a razão prática soberana, assim como, sem mais razões, é imperativa ao legislar, também é capaz de proporcionar uma autêntica teodiceia. Fecha aspas. Logo que a razão prática chega ao poder, o sentido da criação é de certa forma superado e transferido para a obra humana, sem com isso perder sua integridade moral. O sombrio castigo de um, abre aspas, destino que talvez paire sobre nossas cabeças, fecha aspas, é, nas palavras de Kant, transformado em delírio. O destino cede lugar à autonomia da razão prática soberana. É certo que esse modelo não cobre toda a filosofia da história de Kant, que encerra muitas reservas para não desembocar em uma utopia que renuncia a todas as experiências passadas. Mas o impulso de projetar o futuro como tarefa do dever moral, portanto, de entender a história como uma instituição executiva temporalizada da moral, marcou profundamente o século seguinte. O Kant crítico e vulgarizado foi, de início, mais eficaz que o filósofo. Isto se mostrou, por exemplo, em Adam Weishaupt, conhecido como chefe dos Iluminados da Baviera. Na marcha da ideia de fazer a história, Weishaupt dá um passo adiante, pois é o primeiro que procura transferir a capacidade de previsão, a capacidade de fazer prognósticos distantes para as máximas da ação política, que adquirem sua legitimação na própria história. A profissão mais importante que existe, mas que ainda não conquistou seu lugar, é a do filósofo historiador, portanto, do filósofo que planeja a história. A simples conversão da boa vontade em ação nunca bastou para justificar um futuro desejado, menos ainda para alcançá-lo. Por isso, Weishaupt, e nisto ele foi o pioneiro, mas não ficou sozinho, apresentou uma filosofia voluntarista da história, que tem uma dupla segurança, pois Weishaupt, em seu plano político de infiltrar-se no Estado e torná-lo desnecessário, supôs que isto seria apenas a consumação de uma história que, mais cedo ou mais tarde, haveria de produzir-se espontaneamente. Ao anunciar a criação do futuro como um dever da história objetiva, o próprio propósito adquire uma força impulsionadora, tanto maior porque, ao mesmo tempo, fornece a garantia da própria inocência. Assim, a história futura, cujo resultado se prevê, serve por meio de legitimação, pois a vontade faz-se executora de um acontecer transpessoal, ao fornecer uma boa consciência para a ação. Uma história construída dessa maneira passa a reforçar a vontade de produzir mais rapidamente um futuro planejado, que de qualquer modo iria se manifestar.
É óbvio que tal história só poderia ser projetada depois de a história haver se consolidado em um conceito de reflexão de ação que tornasse manipulável o destino, ou seja, que parecesse tornar previsíveis as consequências longínquas da ação. A religação voluntarista da história com o planejamento dela mesma desconhece esse potencial de excesso e de surpresa que caracteriza toda a história. Weishaupt, como se sabe, fracassou por causa da reação do príncipe eleitor da Baviera. Sua ingenuidade teórica contribuiu para isso e pôs fim à sua planificação antes que ela pudesse se realizar. Mas a época posterior nos ensinou que a ingenuidade teórica não protege contra o êxito. A estrutura argumentativa que pudemos demonstrar em Weishaupt se manteve formalmente, apesar dos diagnósticos sociais, políticos ou econômicos que liberais, democratas, socialistas ou comunistas trouxeram em seus prognósticos. Quando se pressupõe que a história pode ser feita, ela é duplamente confirmada logo que o agente apela para uma história que de certa forma lhe traça objetivamente o caminho. Por essa dupla confirmação fica esquecido que também esse projeto não é mais, nem pode ser mais, do que o produto de uma compreensão condicionada pela situação e o tempo, se este for suficiente. Quase sempre a ideia de ser algo factível permaneceu sendo apenas um aspecto da história, cujo decurso, como ensina a experiência, sempre de novo se subtrai às intenções de seus agentes. Por isso, o axioma da possibilidade de se fazer a história não se tornou patrimônio comum. De início, foi aplicado especificamente a estratos do mundo estamental em dissolução. Do ponto de vista da história social, quase sempre quem apela para a ideia de fazer a história são os grupos ativos que pretendem impor algo novo. Apresentarem-se como aliados de uma história com decurso próprio que eles só desejam impulsionar serve de autojustificação e de amplificador ideológico destinado a influenciar e a arrastar os demais. A história, que em alemão sempre continua impregnada por um sopro de providência divina, não podia ser considerada, sem resistência, como algo que pode ser feito. Perthes, editor político atuante, hesitava ainda em 1822 em usar o verbo. Dizia que desejava editar suas publicações históricas para os homens práticos, abre aspas, para os homens de negócios, pois são eles, e não os eruditos, que intervêm nas circunstâncias e que, por assim dizer, fazem a história, fecha aspas. Não obstante, pouco tempo depois, ele advogava em favor de uma classe média autoconsciente, que deveria reclamar a participação no poder e orientada renunciar aos ensinamentos do passado, a velha história magistra vita, história mestra da vida. Abre aspas. Se todo partido tivesse que governar e organizar as instituições, um depois do outro, a história feita por eles seria mais justa e mais inteligente. História feita por outros, por mais que seja escrita e estudada, raramente proporciona equidade e sabedoria. É o que ensina a experiência, fecha aspas. A expressão fazer história, empregada inicialmente com reservas, terminou por impor-se. Empregada como desafio, ganhou uma função apelativa. Mesmo sem confirmação histórico-filosófica, a expressão fazer história entrou no dia a dia da linguagem política e social, e assim foi utilizada, por exemplo, por Gagarin, em 1848, no Parlamento de Frankfurt, para determinar a grande tarefa deste. Ou, para citar um democrata do período anterior à Revolução de Março, Wilhelm Schulz, injustamente esquecido, que foi um dos jornalistas mais influentes. Abre aspas, só agora os povos começam a perceber sua importância. Por isso, eles ainda têm pouca percepção do sentido de sua história.
E não o terão enquanto não fizerem eles mesmos a história, enquanto não deixarem de ser apenas matéria morta a partir da qual algumas classes privilegiadas fazem a história. Fecha aspas. O uso linguístico liberal-democrático tinha, pois, caráter de apelo. Serviu para formar a consciência das camadas ascendentes, testemunhando em toda parte a certeza de uma rota linear de progresso. Marx e Engels foram, a um só tempo, mais cuidadosos e mais seguros. A frase de Engels, de 1878, tantas vezes citada sobre, abre aspas, o salto da humanidade, do reino da necessidade para o reino da liberdade, fecha aspas, adia para o futuro da auto-organização socialista a época em que os homens disporão soberanamente de sua própria história. Só então, abre aspas, os poderes objetivos e estranhos que até agora dominaram a história cairão sob o controle do próprio homem. Só depois disso, os homens farão sua história com plena consciência. Então, as causas sociais colocadas por eles em movimento passarão a produzir cada vez mais os efeitos desejados. Fecha aspas. Portanto, parafraseado à maneira de Kant, só então a história será realizada a priori. Ou, dito de uma forma pós-teológica, só então não haverá mais diferença entre previsão, plano e execução, e o homem se fará o Deus da terra. Chego assim à minha segunda parte. Onde passam os limites da ideia de fazer a história, compreendendo-a bem? Se Engels estiver com a razão quando diz que, no futuro, previsão, plano e execução coincidirão inteiramente, só se pode acrescentar que então se teria efetivamente chegado ao fim de toda a história. Pois, e esta é minha segunda tese, a história caracteriza-se pelo fato de que, com o decorrer do tempo, as previsões e os planos dos homens sempre são diferentes de sua realização. Arrisco assim uma afirmação estrutural que nos conduz para antes do século XVIII. Mas posso acrescentar uma afirmação que resulta do iluminismo, abre aspas, história em si e por si, fecha aspas, sempre se desenvolve antecipando a imperfeição e por isso possui um futuro aberto. Seja como for, é isto o que ensina a história precedente. Quem afirmar o contrário tem a obrigação de prová-lo. Não obstante, tentarei provar minha tese usando exemplos históricos que, na aparência, apoiam a afirmação contrária, ou seja, a possibilidade de se fazer a história. Apoio-me em 4 homens que normalmente são considerados como tendo feito algo parecido com a história: Marx, Bismarck, Hitler e Roosevelt. 1. Sempre que pôde, Marx tentou desfazer todo o conceito substancial de história, desmascará-lo como sujeito metafísico presente na linguagem de seus adversários. Suas obras histórico-teóricas não se deixam reduzir unicamente aos objetivos utópicos que lhe conquistaram repercussão mundial. Ao contrário, suas análises históricas se alimentam de uma diferença que distingue entre o agir humano e aquilo que efetivamente se realiza em longo prazo. Nessa distinção se fundamenta sua análise do capital e também sua crítica da ideologia, por exemplo, aqueles ideólogos que ridicularizou como fabricantes da história. Consequentemente, quando Marx apareceu como historiador contemporâneo, depois do fracasso de 1848, ele definiu com perfeição os limites da ideia de se fazer a história. Abre aspas, os homens fazem sua própria história, mas não a fazem livremente nas circunstâncias que escolheram, e sim nas circunstâncias por eles encontradas, dadas e transmitidas. Fecha aspas. Marx usou sua clareza de visão para deduzir daí formas práticas de comportamento. Ele se referia aqui, teoricamente, à possibilidade de se fazer política e não às condições socioeconômicas. Pode-se supor que a ação prático-política de Marx se baseia em considerações históricas apropriadas para empurrar o horizonte de expectativas utópicas cada vez mais para frente.
O caminho que passa por Bebel, Lenin, Stalin, até Tito ou Mao pode comprová-lo. 2. Bismarck. Ninguém poderá negar que Bismarck, como indivíduo, foi único. Sem sua habilidade diplomática, o pequeno império alemão jamais teria surgido da maneira como veio a surgir. Por isso, ainda hoje, pesam sobre ele consequências indiscutíveis, inclusive por parte dos que negam ou excluem teoricamente o papel dos homens que fazem história. Mas, excetuado isso, eles estão em harmonia com a própria concepção de Bismarck. Bismarck jamais pretendeu fazer história. Abre aspas, uma intervenção arbitrária no desenvolvimento da história, determinada apenas por razões subjetivas, sempre resulta na colheita de frutos imaturos. Fecha aspas. Assim, escreveu em 1869, em comunicação ao embaixador prussiano von Werther, em Munique. Abre aspas, podemos adiantar os relógios, mas nem por isso o tempo andará mais depressa. Fecha aspas. É verdade que Bismarck também usou sua frase, contrária à ideia de se fazer a história, para fazer política. Ele desejava tranquilizar os bávaros sobre as aspirações expansionistas dos prussianos para levar adiante com mais eficácia sua política de unificação. Por isso, pouco tempo depois, em um discurso perante o Reichstag da Alemanha do Norte, Bismarck repetiu a frase para frear uma mudança precipitada da Constituição. Abre aspas, minha influência sobre os acontecimentos que me sustentaram é vista com grande exagero, mas mesmo assim ninguém há de acreditar que eu seja capaz de fazer a história. Fecha aspas. Bismarck não me disse isso apenas por uma questão de tática. Na velhice ele confirmou, abre aspas, não se pode em absoluto fazer a história, mas com ela se pode aprender como se deve dirigir a vida política de um grande povo rumo ao seu desenvolvimento e à sua destinação histórica. Fecha aspas. Renunciar à possibilidade de se planificarem os discursos históricos mostra a diferença que nos obriga a distinguir entre a ação política e as presumidas tendências de longo prazo. Existe relação entre uma coisa e outra, mas elas não se fundem. Por mais contrariamente que Bismarck e Marx agissem em seus objetivos políticos, e por mais diferentes que fossem seus diagnósticos e suas expectativas, eles se encontram espantosamente próximos no plano de suas afirmações histórico-teóricas sobre os limites da possibilidade de se fazer a história. 3. Hitler e seus seguidores deliciavam-se no emprego da palavra história, às vezes considerando-a como destino, outras manejando-a como algo a ser feito. Mas a inconsistência das expressões, quando examinadas, revela seu conteúdo ideológico. Assim escreveu Hitler em seu segundo livro, em 1928, abre aspas, os valores eternos de um povo só se transformam em aço e ferro com os quais se faz história, sobre a bigorna da história universal, fecha aspas. E uma expressão da campanha eleitoral em Lippe, antes do 30 de janeiro de 1933, mostra que mesmo suas obsessões futuristas conservam o sentido de prognósticos secretos. Abre aspas, em última análise, é indiferente que percentagem do povo alemão faz história. O que importa é que sejamos nós os últimos a fazer história na Alemanha. Fecha aspas. Impossível formular com palavras mais claras um ultimato a si mesmo, parte da compulsão com que Hitler fazia política, acreditando com isso estar fazendo história. Efetivamente fez história, mas uma história diferente da que imaginava. Não é necessário lembrar que Hitler, quanto mais se via forçado a fazer a história, tanto mais se equivocava ao avaliar seus adversários e o tempo que lhe restava. Os prazos durante os quais Hitler mantinha os acordos ou cumpria as promessas foram se tornando cada vez mais curtos e os tempos fixados para alcançar os objetivos cada vez mais longos. Fazia sua política sob a pressão de acelerações que estavam em proporção inversa
aos largos períodos e à eternidade em cujo nome pretendia agir. Hitler dava mais valor à sua vontade do que às circunstâncias, de uma relação solipsista com o tempo histórico. Mas a cada história, afinal de contas, correspondem pelo menos dois tempos, e é característico da qualidade do tempo histórico que ele produza fatores que não estão disponíveis em cada momento. Bismarck, que sabia disso, obteve êxito. Hitler, que não quis reconhecê-lo, fracassou. 4. Roosevelt. Em 11 de abril de 1945, o grande rival de Hitler escreveu sua última mensagem ao povo americano. Nessa mensagem, ele estabeleceu, abre aspas, o único limite imposto a nossas relações no dia de amanhã, as dúvidas que alimentamos hoje, fecha aspas. E a obra que ele desejava para o dia seguinte chamava-se, abre aspas, paz, mais do que apenas o fim desta guerra. O final de toda declaração de guerra, sim, o final da guerra para todos os tempos, fecha aspas. Roosevelt não chegou a ler essa mensagem, morreu no dia seguinte, mas não deixou de ter razão, só que no sentido contrário. O fim de toda declaração de guerra é a primeira fórmula da Guerra Fria. Nem a última guerra terminou com um tratado de paz, nem houve, desde então, declarações de guerra. As guerras que envolvem nosso mundo, na miséria, no medo e no terror, não são mais guerras, mas sim intervenções e ações de represália, mas sobretudo guerras civis. Guerras civis cujos inícios parecem estar sob o mandamento prévio de evitar-se uma guerra atômica e cujo fim, por isso mesmo, não é previsível. As dúvidas que Roosevelt desejava dissipar sobre a obra do dia seguinte talvez fossem um pressentimento de que, na história, as coisas acontecem de forma diferente do que foi planejado. Mas talvez fosse também porque o simples fato de que se formularem elevadas esperanças para o futuro representa um obstáculo. Nisso, Roosevelt provavelmente não pensou. Abre aspas. Non ut sit pax nolunt, sed ut ia sitquam volunt. Fecha aspas. Não que não queiram a paz, mas sim que cada um busca a sua. Também para que haja paz, pelo menos dois são necessários. Chegamos ao fim. Devemos nos precaver de condenar sumariamente a moderna expressão fazer a história. Os homens são responsáveis pelas histórias em que estão envolvidos, não importando se têm ou não têm culpa nas consequências de suas ações. É a incomensurabilidade entre a intenção e o resultado que os homens têm que assumir, e isto confere um sentido enigmaticamente verdadeiro à expressão fazer a história. O ocaso do Império Britânico, que nossa primeira testemunha considerou inevitável, baseando-se em toda a história anterior, tornou-se realidade. Quem ousaria atribuir a pessoas individuais esse processo de longo prazo, que foi acelerado pela vitória da Inglaterra sobre a Alemanha em 1945? O que ocorre por intermédio dos homens não pode ser feito pelo homem individual. Na Irlanda, um tardio resquício da expansão anterior, os ingleses de hoje estão diante de um resto do seu passado que nenhum esforço parece capaz de fazer desaparecer. Eles são responsabilizados por situações que hoje, se o pudessem, não haveriam de provocar. As consequências da exploração econômica, do avassalamento político e da opressão religiosa não podem ser desfeitas a toque de caixa. Muitas gerações, agindo ou sofrendo, colaboraram para a ascensão desse império, o maior de todos até hoje, e só poucos foram capazes de tentar impedir a ruína da Pax Britânica em nosso mundo. As condições técnicas e econômicas modificaram-se de tal forma que hoje não é mais possível determinar os destinos de continentes a partir de uma pequena ilha, nem mesmo exercer sobre eles uma influência eficaz. Com sua política e sua moral política, e graças
as suas realizações na ciência e na técnica, os britânicos colaboraram para essa mudança da situação global. Mas a história que daí resultou e de que somos as testemunhas, esta história não foi feita por eles. Ela ocorreu contrariando todos os seus atos e intenções, se bem que não sem seus atos e intenções. Na história, sempre ocorre, ou mais ou menos do que está contido nas condições previamente dadas. Sobre este mais ou este menos, opinam os homens, queiram ou não, mas as condições prévias não se modificam. Quando isto ocorre, elas se modificam tão lentamente e em prazos tão longos que se subtraem à disposição direta a possibilidade de se fazer a história. Tradução de Carlos Almeida Pereira.